Olá, estamos iniciando mais um programa Castelo Forte. Somos sempre agradecidos pela participação de todos vocês e hoje temos a oportunidade de conversarmos com duas pessoas que estão aqui em Lajeado participando de um simpósio organizado pela Rede Sinodal de Escolas, que são o professor Leandro Carnal, da Unicamp, e também a professora Rose Carnal, do Colégio São José, de São Leopoldo. Eles dois estão aqui em Lajeado assessorando esse simpósio e participando nesse momento do nosso encontro, a nossa conversa no programa Castelo Forte. Eles estão nesse simpósio conversando, assessorando no tema da mediação de conflitos na prática docente, no ambiente escolar, universitário, relações entre professores, alunos. Professor Leandro, professora Rose, obrigado por aceitarem nosso convite. Obrigado. É um assunto que certamente interessa a toda a sociedade, a todos nós. O que vocês percebem, o que vocês estão vendo em relação aos conflitos, à mediação, como as pessoas estão lidando com isso especificamente nesse ambiente escolar que vocês convivem e conhecem tão bem? Eu acho que para começar, é preciso dizer aos pais, aos professores, educadores, que conflitos são inerentes a todos os sistemas. Não há família perfeitamente pacífica, nem escola perfeitamente pacífica, porque a unanimidade, inclusive, não é desejável. O conflito faz parte de todas as relações e as divergências de opinião são produtivas desde que haja o respeito mútuo, desde que haja a convivência pacífica entre as pessoas. A convivência, como nós destacamos nesse encontro aqui em Lajeado, ela gera conflitos pela diversidade das pessoas. As pessoas são diferentes. Todos os pais que estão nos assistindo sabem que filhos criados da mesma maneira, pelos mesmos pais, na mesma casa, têm personalidades muito diferentes. A arte de educar filhos ou alunos é a arte de reconhecer essas diferenças e saber que contestação não é um indício de agressividade, mas um indício de diferença. Respeitando os limites da diferença de cada um, o conflito é uma coisa fundamental para administrar. Nós temos desde exemplos históricos até bíblicos, como a divergência entre Paulo de Tarso e Pedro em Jerusalém, sobre se os gentios deveriam ser ou não praticantes da tradição judaica, e estes conflitos entre pessoas que tinham o mesmo objetivo, esses conflitos levaram a redefinições importantes e muito boas para a história do cristianismo. Numa sala de aula ou numa família, a divergência, o conflito, a oposição entre opiniões, se preservar do respeito, se não envolver a agressão, se for simplesmente a diferença, ele deve ser visto como o início de um diálogo muito promissor da transformação. A unanimidade é impossível porque o ser humano é diferente e é diferente de forma estrutural, não apenas diferente na aparência física. E isto é fundamental para dizer para aqueles que nos assistem. O conflito não é um defeito, não é um fracasso do senhor pai, do senhor professor, ele é algo inerente à natureza humana e o conflito sempre existiu. Só que em algumas sociedades ditatoriais, em algumas salas de aula ditatoriais, em algumas famílias ditatoriais, ele é reprimido, ele apenas não aparece, ele é reprimido. Se enfrenta conflito, não se enfrenta um fracasso, enfrenta-se exatamente o exercício do livre-arbítrio, que faz parte de uma estrutura do pensamento humano. Muito bem. Professora Rose, na sua experiência como professora, como é que você observa essa questão do conflito? Seria justo dizer que às vezes nós temos medo de enfrentar ou seria mais uma dificuldade em sabermos como lidar com ele? Como você vê essa parte do conflito? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas têm uma coisa em comum, elas são todas diferentes. E nós somos diferentes mesmo em vários sentidos. As diferenças e as semelhanças podem nos aproximar ou não. É difícil lidar com o conflito, porque o que as pessoas normalmente querem é algo mais igualitário, as pessoas concordando. Só que o conflito, ele desacomoda, ele nos move
e nos leva à aprendizagem. Como o Leandro falou, se não houver agressão, o conflito ele é muito mais benéfico do que maléfico. Só que nós precisamos tirar sempre disso uma lição. Eu não sou igual ao outro, o outro não é igual a mim, mas eu posso aprender com o outro e o outro pode aprender comigo. E isso a gente enfrenta todos os dias em sala de aula, e nas famílias, no trânsito. As pessoas reagem diferente. Agora, a postura da outra pessoa também é importante. Levando em conta que o professor, quando há um conflito em sala de aula, e eu falei isso lá no simpósio, nós nunca podemos perder a dimensão que nós somos o adulto na história. Não podemos entrar na sintonia do aluno que quer, às vezes, debochar, que quer brincar com o professor. Se eu não entro nesta sintonia, eu consigo me manter com o meu equilíbrio emocional e talvez ajudar o aluno ou até ver nessa resposta dele, agressiva ou não, algo que na minha aula não está agradando ou algo que precisa ser revisto. Então, o conflito tem muito mais vantagens que desvantagens. Você falou em manter a calma, né? A gente sabe que existem conflitos pequenos, grandes, alguns deles mexem com a gente, com as nossas emoções e às vezes a gente pode até perder a calma. Como é que nós podemos nos equipar, nos preparar? O que nós precisamos para podermos lidar melhor com esses conflitos? Como podemos manter a calma? Que tipo de ferramentas nós podemos incorporar à nossa vida familiar, na escola, que nos ajudam a lidar com os conflitos? Como professor, eu acredito que, particularmente um grupo grande de jovens, tem um poder enorme de nos tirar da calma. Eu recomendo às vezes aos professores a mesma estratégia de Jesus no Evangelho de Marcos, é perguntar o nome dos demônios, é saber o nome de cada aluno para poder exorcizá-los. É uma estratégia de você conhecê-los individualmente, saber quem são, mas todo professor, todo pai, toda pessoa que lida com jovens pode perder a calma. Deve ser evitado, como lembrou a Rose, deve haver um adulto na relação. E seria bom que o adulto fosse o adulto, seria adequado. Mas se perde a calma, existe uma outra necessidade que nasce do conflito, que é saber pedir desculpas, saber dizer que eu errei, que eu não sou perfeito, que eu não deveria, mesmo sendo uma autoridade, ter perdido a calma ou até perdido o respeito pelas pessoas que me são confiadas. Perder a calma é humano, insistir nela, permanecer nela, tornar-se parte da perda absoluta da calma, isto sim é que é errado. Agora, desculpar-se pela calma perdida, isto sim é que leva à sabedoria e ao equilíbrio. Professor Leandro, você fala dessa capacidade até mesmo de pedir desculpas. Às vezes as pessoas se perguntam, mas se um pai, uma mãe, um professor pedir desculpas, admitir que errou, não perde autoridade perante o seu filho, o seu aluno? Como você vê esse aspecto? Eu acho que depende da concepção que nós tenhamos de autoridade. Se eu tenho uma concepção militar política de autoridade, o pedido de desculpas é um enfraquecimento e um rebaixamento. Se eu tenho uma concepção de autoridade baseada na ideia de amor, o pedido de desculpas reforça a autoridade. Meu pai e minha mãe, meus professores e eu não somos perfeitos. Agora, uma autoridade judicial, militar, policialesca nunca pode pedir desculpas. E eu acho que pedir desculpas reforça o fato de que mesmo eu sendo ou adulto, ou provedor, ou professor, eu tenho falhas. E essas falhas ajudam num mundo como o nosso, onde a relação dos filhos e alunos com a realidade é diferente daquela que nós nascemos falando. Eu acredito justamente no contrário, que os jovens valorizam uma autoridade baseada no amor, no diálogo e na compreensão. E que eu tenho que abrir mão da segurança da autoridade política e esposar um carisma novo, que é a autoridade afetiva. Professora Rose, muito se fala
A gente comenta em casa, muitas vezes entre os amigos, amigas, sobre dificuldades de relacionamento dentro do ambiente escolar, ensino fundamental, ensino médio, por exemplo, e muito se fala do papel dos pais em casa, da educação que precisa ser dada em casa e como isso reflete na escola. As dificuldades de relacionamento na escola estão diretamente ligadas a algumas dificuldades em casa. Como é essa relação na forma como lidamos com os conflitos? Eu dou aula há 33 anos e a gente observa hoje, principalmente os últimos anos, uma crise bem grave na questão da autoridade. Os nossos jovens acabaram perdendo, por várias razões, referências de autoridade. Quando eu era criança, pai e mãe diziam e era lei. Nós não questionávamos de maneira alguma se o que o pai ou a mãe dissesse era certo ou errado. E outra coisa, o professor sempre tinha razão quando eu era criança, mesmo que às vezes ele não tivesse. A mãe dizia para mim, não me traz nada, que o professor é que manda. E eu ficava quieta. Hoje eu sei que algumas coisas que eu vivenciei, nem sempre o professor teve razão. Só que havia o reforço ainda dos pais em casa. Hoje o que acontece? O aluno reclama para os pais do professor, os pais vão até a escola e querem tirar a satisfação do professor. Algumas famílias, não todas. Então essa crise de autoridade, ela é bastante importante nessa nossa década, porque acabou modificando também o tipo de relações. Então, se também o professor em sala de aula não for este adulto, ele não tiver essa autoridade, e a autoridade para mim ela é conquistada, muito mais do que imposta, que ele acaba fazendo as coisas, não para não receber alguma sanção, mas porque ele sabe que aquilo, para a coletividade e para ele mesmo, é o melhor. Ele vai crescer como cidadão, ele vai ter ética nas suas relações, então essa autoridade é a que deve ser buscada. Não que não se possa, às vezes, tomar uma atitude mais drástica, tanto em casa como na escola. Só que a autoridade precisa ser conquistada. Voltamos a esse tema tão importante da autoridade. Parece que vivemos uma certa crise de autoridade. Você mencionou professores, pais. Como nós podemos buscar ou rebuscar essa autoridade nesse outro nível que vocês colocam, uma autoridade conquistada, podemos dizer assim, através de exemplos? O que você diria, professor Leandro, em relação ao pai, à mãe, professores, como nós podemos assumir mais essa autoridade e conquistá-la? Que passos você poderia nos indicar?